tuas virtudes a esse miserável, Senhor, que sou eu, a esse pecador que sou eu, Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que alegria estarmos juntos novamente para meditarmos a palavra de Deus. Hoje mesmo eu ouvi o padre na homilia dizendo a importância de meditarmos a palavra. Que na ausência dessa prática, ela incorre até mesmo em pecado, dizia o padre. Porque ela é matéria de confissão. Tão importante é a meditação da palavra, é dela que nós extraímos para a nossa vida, para o nosso ser, para a nossa inteligência, para a nossa vontade, a razão do nosso viver. É por ela que conhecemos a verdade, aquela verdade que é capaz de libertar a nossa vida do pecado, libertar dos vícios. Então peçamos a graça para Deus, a graça de perseverarmos nessa meditação, de alimentarmos da palavra de Deus todos os dias. Peçamos de maneira especial agora que essa palavra venha iluminar o nosso ser, iluminar a nossa inteligência, fortalecer a nossa vontade para praticarmos, para termos nas nossas vidas as ações meritórias que nós necessitamos. Peçamos ao Espírito Santo, então, que venha iluminar esse momento, iluminar o nosso coração. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje vamos meditar no livro de Tito, no capítulo 2, versículos de 11 a 13, a graça e a vida cristã. A graça de Deus que foi dado a nós batizados. No dia do nosso batismo, algo extraordinário, sobrenatural aconteceu em nossa vida. Recebemos a graça. O que significa isso? Recebemos a vida de Deus em nós. Nós fomos elevados a uma vida sobrenatural nesse dia tão importante para a nossa vida, que mudou a nossa história. E a palavra de Deus nos fala: com efeito, a graça salvadora de Deus manifestou-se a toda a humanidade. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver neste mundo com ponderação, justiça e piedade, aguardando a ditosa esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Ele se entregou por nós para nos resgatar de toda iniquidade e purificar para si um povo que lhe pertença e que seja zeloso em praticar o bem. Palavra do Senhor, graças a Deus. Logo no início, nós vemos aqui uma exortação do apóstolo para nossas vidas. Na verdade é o próprio Deus, né? Mas a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver neste mundo, primeiro, com ponderação. E ao me preparar e meditar nesta passagem, eu fiquei vários minutos só nessa palavra ponderação. Como falta para nós a ponderação? O que seria isso? Ponderação é uma alma que medita, é uma alma que reflete. Ao contrário de ponderação, é uma alma dissipada, é uma alma leviana, é uma alma que ela não reflete sobre as verdades, aquilo que Deus
quer nos ensinar, que Deus mostra todos os dias para nós as suas verdades. Então, o apóstolo está pedindo para que nós ponderemos, temos uma alma ponderada, praticamos na ponderação, ou seja, na meditação. Não sejamos uma alma dispersa. E isso que acontece conosco. Olha só, aqueles que têm a prática de ir na missa pela manhã, está ali piedoso, silencioso, muitas vezes recolhidos pela graça, mas logo que termina a celebração, ao sair da missa, a sua alma já se dispersa, é chamada dissipação. Ela esquece de Deus com muita facilidade. E isso é uma tentação e mais ainda é uma inclinação em cada um de nós, que nós temos por causa do pecado original. Essa tendência de não viver numa vida recolhida dentro de nós, no silêncio. Eu já citei essa passagem, essa frase de Santo Agostinho, mas que vai falar muito sobre isso. Tarde te amei, buscavas fora e tu estavas dentro. A alma de Agostinho era uma alma dissipada. É a nossa alma, por causa do pecado, por causa dos nossos sentidos desenfreados, que a todo instante busca o prazer, por causa das nossas paixões desordenadas e os impulsos dessas paixões também nos leva a viver uma vida carnal, uma vida somente natural, e não uma vida sobrenatural, uma vida recolhida. É isso então que a palavra está pedindo. Pratica, se empenhe a viver uma vida na ponderação. Medita. Lembra-se de Deus durante o dia. Mesmo nós que temos que trabalhar, mesmo você que precisa estudar, mesmo você que precisa estar nos relacionamentos com as pessoas, nos relacionamentos com a família, com os familiares, precisamos guardar esse recolhimento, essa ponderação dentro de nós. É uma graça que já começa pela manhã, quando você prepara a meditação e aquela meditação vai produzindo fruto durante o dia. Você vai vivendo uma vida recolhida, mesmo em meio à agitação deste mundo, desse barulho hoje infernal. E nós vemos hoje, você que tem costume de estar dentro da internet, o cuidado para não ficar na superficialidade dos fatos. Quantos católicos, quantos cristãos que ficam vivendo somente numa superficialidade de tantos acontecimentos, de tantos assuntos. Corre-se o risco tremendo de viver na dissipação, longe de Deus. Mesmo você que recebeu a Eucaristia pela manhã, mesmo você que rezou pela manhã, mesmo você que se alimentou da palavra pela manhã, quando chega na hora do almoço, você nem lembra o que você falou, que Deus falou com você. Nós corremos esse grande risco. É por isso que a palavra de Deus está falando, pondera. Não somente isso, continua na justiça. O que é essa prática da justiça? O que é essa virtude da justiça? É a virtude que nos leva a lembrar de Deus, a mergulhar em Deus, a praticar uma outra virtude, que é a virtude da religião, de lembrarmos que temos um Deus que morreu por nós, um Deus que deu a vida por nós e que agora eu só posso querer também ter uma alma grata, buscá-lo, amá-lo e adorá-lo e não mais ofender com os nossos pecados. É isso que a palavra está pedindo para nós hoje. Mesmo agora, vamos trabalhar, vamos fazer o que precisamos fazer, mas que sejam atos meritórios, que sejam ações sempre para agradar a Deus. E em meio ao trabalho, em meio a um problema que eu preciso resolver, eu preciso guardar esse silêncio. É Deus, eu só estou vivo porque Deus me deu essa vida, eu não posso esquecer disso. Isso é praticar a justiça. Isso é lembrar que eu só estou vivo porque Deus está sustentando a minha vida. É porque Deus está guardando a minha vida.
Então eu busco Deus. Deus, obrigado. Obrigado porque até mesmo eu vou agradecer a Deus pela doença que a minha família está enfrentando, pelo desemprego, de repente, você, pai de família, que está enfrentando, pela humilhação, pela fofoca que lançaram contra você. Você vai louvar a Deus. Não significa que você não vai sentir a dor, mas você vai agradecer a Deus. Lembrando que Deus é bom, que Deus é bom, que Deus é justo, e Ele só permite eu viver uma situação de dificuldade porque Ele está tirando um bem. Isso é a justiça. Isso é a justiça que vai... Eu não vou ser injusto com Deus, eu não vou reclamar de Deus porque... por que o Senhor está acontecendo? Por que o Senhor está permitindo, Deus, essa pandemia se alastrar e percorrer tanto tempo? Não. É agir na fé. E eu já disse como é agir nessa fé. É a inteligência iluminada. É na luz da fé que eu vou aprender a agradecer a Deus e que tudo está no controle. Eu vou crer que tudo está no controle de Deus, que nada que acontece naqueles que amam a Deus. Não se esqueça disso, meus irmãos. Está sendo um pouquinho mais... Eu não preparei dessa forma, mas vamos aproveitar na moção do Espírito Santo. Eu estou alongando um pouquinho a mais, mas é porque eu sinto que é o Espírito Santo falando conosco, falando comigo principalmente. Os ouvidos mais próximos da minha boca são os meus. Então, é Deus falando conosco, é Deus querendo curar o nosso coração, libertar o nosso coração. Então, se Deus está falando que em tudo nós precisamos acreditar que coopera para o bem daqueles que amam a Deus, Romanos 8, 28, ou seja, aqueles que não estão em pecado mortal. Eu já expliquei isso numa outra oportunidade, é só você entrar no meu canal que você terá essa meditação lá, de que aquele que não está em estado de graça, e essa graça aqui que nós estamos falando, a graça, a vida cristã, quando nós perdemos a graça santificante, nós perdemos também a virtude teologal da caridade, então tornando impossível de amar a Deus, porque não é um amor paixão, é um amor virtude teologal, é aquele amor divino, é o amor do próprio Deus, é o amor que Deus derramou em nosso coração, o Espírito Santo, que nós recebemos no nosso batismo, que está lá na faculdade da nossa vontade. É esse amor, é essa caridade, é isso que santifica o homem, é essa caridade que nos une cada vez mais à Santíssima Trindade, que nos capacita a crescer nesse amor e na vida santa. Sem essa caridade, meu irmão, não tem como amar a Deus. Então, aqueles que estão em estado de graça, tudo que Deus permite na sua vida é para o seu bem, é para um dia entrarmos na vida eterna. Não se esqueça disso. Nós estamos nesse tempo quaresmal, num tempo litúrgico fortíssimo que é a igreja, na providência divina, derramando para nossas vidas, nos mostrando a necessidade de buscarmos essa vida interior, de não ofendermos a Deus, de não sermos injustos com Deus, de não continuarmos no pecado, mas buscarmos crescer essa vida da graça. Buscar essa graça santificante através das graças atuais que o nosso Senhor quer derramar em nossas vidas, para que essa graça cada vez mais aperfeiçoe e cresça dentro de nós. Meus irmãos, vivemos a justiça. E também tem buscar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus, dar a Deus o que é de Deus, mas também aos irmãos. E esse tempo fala da caridade, da esmola, de praticarmos essa ida até o irmão, essa esmola física, material, mas também uma esmola espiritual, esse lembrar dos irmãos, de rezar pelos irmãos, de reparar os pecados, de oferecer os nossos sacrifícios em favor das almas do purgatório, em favor de tantas almas hoje que estão morrendo e que vão prestar conta com o nosso Senhor. E se eles não se arrependerem, essas almas irão para o inferno, como Nossa Senhora mostrou para os 3 pequeninos, os 3 pastorinhos lá em Fátima. Então, meus irmãos,
essa justiça também que a palavra está pedindo para nós vivermos, e de maneira muito especial nesse tempo quaresmal. E por fim, a piedade. A piedade é essa outra virtude necessária. A piedade é aquela virtude que nós recebemos também no nosso batismo e que compõe, que constitui o organismo sobrenatural que o Espírito Santo criou em nós. Essa virtude que também eu vou praticar, eu vou buscar uma vida de oração. Eu vou lembrar de Deus todos os dias, então vou agradecer a Deus por tudo. Eu vou alimentar, eu vou buscar a Santa Missa, eu vou buscar viver com as disposições interiores, receber a Eucaristia, buscar o sacramento da confissão, buscar na palavra a verdade, buscar na Bíblia a verdade. Não se esqueça disso. Eu vou ler, eu vou meditar a palavra de Deus para buscar uma verdade, não para minha satisfação. E da mesma forma, buscar viver o terço, aqueles que podem o Santo Rosário. Isso é praticar, é a piedade, é o desejo que a alma tem de Deus, é uma fome, é uma saudade. E quantos não sabem o vazio que existe na sua alma? É uma saudade de Deus, é uma saudade de Deus, é uma saudade do céu, da pátria definitiva que está guardada, nos aguardando a cada um de nós. Então, peçamos para Deus nesse dia que a graça que nós recebemos no batismo, a graça santificante, ela seja aperfeiçoada, cresça dentro de nós por uma vida cristã, por uma vida de ascese, por uma vida iluminada pela graça atual, por uma vida de práticas de virtudes, as ações meritórias que precisamos viver todos os dias. Uma prática da virtude que eu já partilhei com vocês, a vivência da conformidade com a vontade de Deus em tudo. Há uma graça muito especial em nós, a graça de em cada momento santificarmos naquilo que nós estamos vivendo, desde que entregamos de corpo e de alma. Lavar a louça, meu irmão, minha irmã, você pode tornar santo. Preparar um café da manhã cedo, você pode se tornar santo, desde que você faça por amor. Ao acordar, lembrar que tudo que você foi fazer é para a glória de Deus. Um simples preparar o café. Eu vou fazer para minha família, para a glória de Deus, onde ninguém está vendo. É ali que você vai santificando. Santa Teresinha nos ensina muito isso. A grande doutora da igreja. Dizem que ela é muito pequena, de pequena ela não tem nada. Ela aproveitou todas as situações para viver essa vida cristã, essa vida da graça. Peçamos para Deus de nunca mais murmurarmos, de reclamar das dificuldades, mas peçamos a Deus a graça da ponderação, a virtude da justiça, da piedade, de crescer no amor diariamente ao nosso Senhor Jesus Cristo, que tanto nos ama. Quantas provas de amor desse Deus para conosco e quanta ingratidão do nosso coração. Eu te peço perdão, Senhor, por ser tão ingrato contigo, por me lembrar tão pouco de vós durante o dia, Senhor, de ser tão injusto contigo, Jesus, de não viver, Senhor, como bom ladrão. No sofrimento ele disse, nós somos culpados. E muitas vezes nós achamos merecedores, reclamando, mas por que do sol? Por que do frio? Por que da falta disso? Por que daquilo? Porque alguém me humilhou?
como se eu não fosse culpado, como se eu fosse merecedor das consolações. Como eu sou injusto contigo, Senhor, e com os irmãos. Dai-nos a graça, Senhor. Dai-nos a graça nessa quaresma, Jesus, de maneira especial, de entrarmos nesse deserto para vencermos as tentações que Satanás, que o demônio, que o mundo e que a concupiscência nos atacam diariamente, Senhor. Que na força da Tua palavra, Senhor, possamos vencer a nossa carne, vencer o mundo e vencer a Satanás, como o Senhor viveu os 40 dias no deserto, Jesus. Dai-nos a Tua graça, Senhor Deus, para crescermos numa vida verdadeiramente cristã, sermos católicos de verdade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.